nas suas palavras, o que é vigorexia? Vigorexia é a nomenclatura que se utiliza para classificar um excesso. Tudo que é em excesso faz mal, né? Excesso, no caso aí, exercícios físicos, malhação? Claro, vem de vigor, né? Exia. Como anorexia é o contrário. Geralmente, em casal de irmãos, você pode notar a mulher anoréxica e o irmão vigoréxico. Isso é um tema aí para ser pesquisado. Porque existe uma teoria da psicanálise que fala sobre as relações objetais. E esse fator, ele é causado na infância, na primeira infância, e depois vai despertar esse comportamento na idade adulta, né? Ou seja, um comportamento de excessos. Doutor, então a gente pode falar que, até para a gente conseguir compreender melhor esse assunto, seria o contrário, então, da anorexia. A anorexia, a pessoa se sente o tempo todo gorda, quer porque quer emagrecer. A vigorexia se sente o tempo todo magra, quer porque quer engordar, criar corpo. É uma visão corporal distorcida que a pessoa formula. Por exemplo, a pessoa, ela está magra, a pessoa está a costela aparecendo, mas está achando que está gorda. O vigoréxico é o oposto. Ele está sempre buscando, e geralmente vem associada a outros excessos, como o uso de anabolizantes. Ao invés do pessoal procurar um personal trainer, por exemplo, procurar uma avaliação com o fisioterapeuta, ele passa a ficar cego e querer compensar alguma frustração, Doutor Lázaro, um desejo. Essa pessoa que sofre disso, porque é uma pessoa doente, né? Evidentemente. Isso que é ela chega a ser doença? Ela acaba perdendo o interesse por outras atividades e ficando fixada apenas na questão da cultura do próprio corpo? Geralmente, em casos extremos, sim. Porque o que a gente, quando vai lidar de patologia ou normalidade, uma sociedade de evolução, ela pode permitir certos desvios, mas, no entanto, as extremidades são consideradas como anormais. Por exemplo, a questão da falta de exercício. Eu acho mais prejudicial a falta do que o excesso, em termos, sem partir para a extremidade, que é o excesso. Tudo em excesso faz mal, né? Claro, assimilado a anabolizantes, má postura e uma válvula de escape. A pessoa só quer saber de malhar. Só mais uma pergunta. Os registros que se tem aí, esses casos são mais comuns em que faixa etária, em homens, em mulheres? O senhor tem esses dados para passar para a gente? Olha, ele é bem homogêneo. Ele atinge todas as faixas etárias e ambos os sexos. Porque a mídia, ela motiva a pessoa. Então não tem um limite. Quando você tem que ser magra, até descobrir que estava causando anorexia. Agora, o modelo de galã, essa mídia voltada para o uso de complementos, suplementos, geralmente é um cara profissional, campeão mundial de fisiculturismo, assessorado por uma equipe multidisciplinar, inclusive médicos, enfermeiros que vão verificando o nível de colesterol causado pelo anabolizante, e a pessoa quer buscar aquilo e nunca vai conseguir ficar daquele jeito, vai gastar o dinheiro, malhar errado, então passa a ser prejudicial e ele sofrer com os sintomas, né, realmente uma doença. Interessante. Nós vamos continuar mais um pouquinho aqui com o Dr. Roberto Lázaro falando sobre vigorexia. Se tiver alguma pergunta, nosso telefone aí, 3219-9011, ou pelo nosso site, www.tvcandelaria.com.br. Doutor Lázaro, eu deixei no ar a pergunta, ainda falando sobre a vigorexia, quando a pessoa começa a perceber os primeiros sintomas e começa a achar que está com problema. Às vezes nem ela vai achar. Alguém vai dizer para ela que ela está com a vigorexia. Certamente. O que tem que fazer? Primeira atitude. Bom, é perceptível, né? Tanto que o senhor mesmo chegou à conclusão que o grande lance dessa doença é a falta de percepção sobre o próprio corpo. Então, é interessante um parente, um amigo, uma pessoa que tem um vínculo afetivo, uma facilidade, avisar, olha, você precisa procurar o psicólogo. Eu trabalho com um grupo de psicólogos aqui no Vida Nova, bem próximo aqui na José Vieira Caula, e lá a gente tem uma equipe que trabalha justamente com psicologia corporal, ou seja, voltada para o corpo, e através de alguns exercícios dessa técnica, a pessoa vai retomando a consciência corporal.
E isso é importante porque evita um dano maior, como no caso uma tromboembolia causada pelo excesso de anabolizantes, né, que aumenta o colesterol. Então, antes que aconteça algo fatal, como a gente tem visto cada vez mais nos jornais, é interessante alguém que goste da pessoa realmente intervir. E não é uma tarefa fácil, nem mesmo para o psicólogo que tem uma formação, né? O Dr. Roberto Lázaro, inclusive, faz esse acompanhamento, faz esse trabalho aí de acompanhamento psicológico de pacientes que possam estar já diagnosticando sintomas aí da vigorexia, né, doutor? Só atende aonde? É aqui na José Vieira Caula, número 3762, ao lado da antiga farmácia La Paz, que hoje é farmácia Life. Telefone lá para agendar um horário. 4141 4866. 4141 4866. Obrigado, Isso. doutor Roberto Lázaro. Falei certo o nome, né? Isso. Eu sou troca-troca, eu estou convivendo muito com o Léo aqui. Aí o Léo foi apelidado de troca-troca da estrela. Então eu estou indo na onda, né? Diga-me com quem tu andas, que amanhã direi quem tu és. Então a gente já pergunta para não saber se... Doutor Roberto Lázaro, psicólogo, conversando sobre vigorexia. Eu acho que de uma forma simples aqui, nós juntos entendemos mais sobre esse assunto, que acaba sendo novo até, né? Nos meios aí de comunicação. Eu não tinha escutado ainda falar sobre isso. Geralmente anorexia que era moda. Agora entrou esse novo termo que caracteriza um excesso, né? E que realmente vem acompanhado de outros excessos, como o uso de medicamentos. Então é importante estar na mídia mesmo para conhecer o inimigo, né? Assim fica mais fácil vencê-lo.